Estamos indo para a nossa 8ª aula do curso Educação Especial Inclusiva, Avanços e Desafios. Meu nome é Kátia de Souza Morim e vamos falar hoje sobre as contradições de valores na escola, discutindo os entrelaçados da história com a história da educação e da educação especial. E esse assunto ele é importante porque, como a gente veio vindo e discutindo nas últimas aulas, falar em inclusão é um tema delicado, difícil, para muita gente controverso mesmo, e inclusive as pessoas dizendo, olha, como é que a gente vai fazer inclusão se nós não estamos preparados, se isso foi uma imposição do governo para as escolas, para os professores, para o cotidiano das pessoas que estão no campo da educação. Mas a gente vai ver que esse processo não é recente, a gente vai ver que esse processo não é uma imposição, mas é sim uma reivindicação de uma população imensa que há anos, há décadas, há séculos vem reivindicando uma posição, um direito à educação. Vamos tratar da história então, começando, por exemplo, nós vamos atravessar desde o descobrimento do Brasil até os nossos tempos, passando tudo muito brevemente, para a gente pincelar o processo, as contradições do processo e a emergência dos momentos em que esse processo vai crescer, se fortalecer e chegar no que ele é nos dias de hoje. Nós vamos passar então do descobrimento do Brasil até os dias de hoje, procurando ver como é que isso aconteceu. Como o professor Ulisses vai discutir com vocês, vai ter discutido e vocês vão ter já lido, estudado, o início, no primeiro paradigma escolar, nós vamos ter uma educação que era de tutores para algumas pessoas de classes absolutamente distintas. Isso vai crescendo, o paradigma vai mudando, passamos a ter escolas que vão atender conjuntos de alunos, ainda que homogêneos em sua composição. E as escolas, por exemplo, mesmo as escolas especiais que vão surgir nesse processo, elas vão surgir enquanto escolas específicas para cada tipo de pessoa com deficiência. No Rio de Janeiro, registros no Brasil do Rio de Janeiro, 1854, 1857, com a criação do Instituto Benjamin Constant para os cegos e Instituto Nacional de Surdos Mudos, ambos na capital, então, do Brasil, Rio de Janeiro. Esse processo vai se modificando ao longo das décadas e quase um século depois nós vamos ter as instituições especializadas que vão sendo criadas por órgãos não governamentais no sentido de criar instâncias, criar instituições, criar possibilidades para que pessoas com necessidades especiais pudessem participar do campo da educação. Essa é uma discussão que vai crescendo, tanto que em 61 nós vamos ter leis que vão buscar garantir os direitos dos excepcionais. Mas até então, essas disposições elas não são assumidas pelo Estado, que passa a assumir essa responsabilidade em 73, no caso da educação especial, quando ele cria o CENESP, o Centro de Educação Especial. Movimentos internacionais vão fazer coro com os movimentos nacionais, vai ser discutida a criação do direito, vai ser discutido o direito de todos à educação, com a formulação de legislações, portarias, resoluções e etc. E com a criação de legislações, portarias e resoluções, chegando até hoje em que se busca instrumentalizar famílias, pessoas com necessidades especiais e professores no campo da educação para se receber e trabalhar nessa linha. Vamos a essa situação, vamos apresentar essa discussão com mais calma. Então, primeiro paradigma, nós não vamos trabalhar. A nível internacional, como é que estava essa situação nesse contexto? França tem dois marcos importantes, que é a criação do Instituto Nacional de Jovens Cegos, Instituto Nacional de Surdos Mudos, em que vão centralizar e receber pessoas com deficiências para poder
instrumentalizar e, de alguma maneira, está socializando e recolocando na sociedade. Esse processo ocorre na França, mas ele ainda tinha um percurso grande a trilhar, tanto que os instrumentos para as pessoas cegas, as pessoas surdas, eles estavam em plena discussão. Tanto que vai ser em 1819, 1824, que a escrita Braille vai começar a ser elaborada. Para as pessoas surdas, esse é um momento de discussão em que o debate intenso e controverso de se pensar, vamos trabalhar com as pessoas surdas através do oralismo ou do bilinguismo. Isso atravessa todo esse século, vai chegar até hoje, nós continuamos discutindo essas questões, mas isso não impede de que as instituições vão sendo criadas, vão sendo constituídas, e no Brasil, é o que eu coloquei agora há pouco, vai ser criado o Instituto Benjamin Constant para os cegos e o Instituto Nacional de Surdos Mudos para atender essa população ainda muito restrita no Brasil. E é importante, então, a gente compreender como é que é a relação dessa educação especial que estava emergindo com o campo da educação, que também estava em seu processo de constituição. Como é que a gente vê isso? Falando da educação regular, como é que ela estava? Educação regular, primeira Constituição, 1924, a instrução primária ela era pressuposta para ser gratuita. Mas pouco tempo depois, em 1889, com a proclamação da República, a Constituição Federal coloca a não gratuidade do ensino, sendo revertido alguns anos depois. A própria educação ainda era para poucos, em escolas, limitadas a uma camada da população, e nem gratuita, era muito menos obrigatória. Essa questão é importante da gente entender naquele contexto, um contexto em que a gente está numa sociedade que é agrária, em sua maioria absoluta iletrada, em que a área urbana em relação à área rural é muito pequena, o desenvolvimento industrial praticamente inexistente, pouquíssimas escolas, e as poucas escolas que atendiam pessoas de camadas altas de nobreza, muito ainda através de um ensino de tutoria, em que muitos dos filhos dos nobres iam para o exterior para se formar. Tanto que no Brasil, no Rio de Janeiro, 5% da população livre, não da população total, 5% da população livre, branca, ela era escolarizada. Os demais, analfabetos. Isso mostra o panorama em que a gente está colocando a educação em geral e a inserção da educação especial nesse contexto. Essa questão da educação é tão intensa em que a gente começa a ter instrução primária gratuita sem que se tenha professores. Tanto que é em 1847 que vai ter a primeira escola para professores no Brasil. Nesse processo, em diálogo ou em paralelo, educação e educação especial, as escolas começam a se formar, o direito ainda não foi constituído, mas quem vai para a escola ainda tem que passar por um critério de nível, em que os alunos passam por avaliações e as classes são organizadas com crianças que têm níveis diferentes. E essa questão do nível ela vai se intensificar no próximo período, porque nós vamos estar vendo que nós vamos entrar numa fase de eugenia a nível internacional, a busca das melhores pessoas, das pessoas com melhores formações, e essa questão da deficiência passa a ser alguma coisa de relevo. Até então isso não necessariamente era muito forte, tanto que a gente tinha pessoas com deficiências graves ou deficiências profundas que estavam de alguma maneira inseridas no cotidiano da vida, no cotidiano do grupo social. Mas dentro de um processo em que a psicologia estava crescendo e uma psicologia que vai ser favorecida, inclusive, pelo momento ideológico político, a avaliação da inteligência do Binet vai sair das mãos dele, sair das proposições dele e vai ter uma implicação no campo da educação profunda. Tanto que com a avaliação da inteligência eu passo a ter uma variação quantitativa entre o normal e o prejudicado. Eu passo a ter uma diferenciação, um refinamento
nessa maneira de avaliar e distinguir níveis de inteligência. A escola passa, então, a pensar na avaliação de conhecimento, identifica uma série de anormalidades, seleciona os alunos que são considerados anormais, faz classes para os anormais, dizendo inclusive se eu sou um anormal completo ou incompleto. O incompleto teria direito, poderia estar na escola, o completo ele deveria estar fora da escola, ele estava inclusive isento para a matrícula. E passa-se a ter com essa população uma educação que é diferenciada, emendativa, é uma emenda, é só para poder trazer alguns elementos para essa população que estava de fato alijada da educação. Essa situação ela está colocada dentro de um plano em que a educação é de fato para poucos. 1920, 41 entre 1000 crianças frequentavam o ensino primário. A população que frequentava na década de 40 ainda é baixíssima, tendo um enorme índice de analfabetismo, e gradualmente começa a se ter um investimento na educação para por se associar à questão da formação do ser humano com a produção e o crescimento do país. É nesse contexto que a educação passa a ser discutida, vai ter reforma nacional, educacional, conferências nacionais, e que na Constituição Federal, inclusive de 34, a educação passa não só a ser gratuita, como obrigatória para a população. Isso não fez com que a maioria absoluta dos estudantes, das crianças e jovens fossem para a escola, mas vai trazendo elementos para esse alunado estar presente. Nós estamos entrando no novo paradigma, no terceiro paradigma educacional referido pelo professor Ulisses. No entremeio disso, no paralelo a isso, as pessoas com necessidades especiais reivindicam um lugar junto à educação e passa-se a ter escolas paranormais, associações que vão sendo criadas para pessoas com necessidades especiais, para pessoas com deficiência mental, para o deficiente auditivo, e vai se constituindo todo um conjunto de instrumentalizações, instituições que pudessem atender, que pudessem dar alguma substância para a educação dessa população. Esse percurso ainda segue para pessoas com necessidades especiais um ensino que a gente chama emendativo. Ele era diferenciado da população normal e ele era para corrigir, para dar alguns elementos apenas para as pessoas com deficiência. Aonde que nós vamos então? Próxima década, nós entramos na época pós-guerra, grande discussão contra a questão da eugenia, e em que passa-se a discutir a questão dos direitos humanos, independente das condições, da origem dessas pessoas. Isso faz com que haja um crescimento grande de reivindicações por grandes parcelas de população, dentre elas as pessoas com necessidades especiais, fazendo com que vários grupos de pessoas com deficiência passem a se organizar, a criar instituições, criar organizações locais, inclusive nacionais, para poder buscar atender essa população. E aí começa-se a ter formação de professores. Nós estamos na década de 50, passaram-se já mais de 100 anos em que essa questão está colocada em pauta, e agora começa a ter cursos para professores de crianças surdas, cursos para professores de crianças cegas, passa-se a ter, inclusive, uma preocupação estatal no sentido dessa formação. E essa formação ela vai sendo engrossada, promovida, debatida por campanhas nacionais de pessoas com necessidades especiais. Passamos então para as próximas décadas em que não só se afirma o direito os direitos humanos, como se passa a se firmar a questão dos direitos da criança. Isso se intensifica e é pensado dentro de um contexto socioideológico em que a educação é valorizada para se garantir a ordem, o progresso e o desenvolvimento. Isso implica que passa-se a ter obrigatoriedade do ensino, inclusive que se pensa nos direitos dos excepcionais. Passa-se a pensar um tratamento específico para cada uma das pessoas com necessidades especiais, buscando
organizar, inclusive a nível estatal, com a criação do Senesp, em que vai se organizar pesquisas para poder compreender o desenvolvimento dessas pessoas, ter informação, diagnosticar, ver material de ensino, traçar currículos, planejar, trabalhar com formação, treinamento e aperfeiçoamento. É na década de 70 que o Estado começa a assumir, de fato, esse papel e que vai se organizar através do Senesp para poder conduzir essa proposta. Porém, ele ainda está separado da educação, a parte do Ministério da Educação e ainda trabalhando em paralelo com ela. Esses movimentos, então, vão crescendo. Não são movimentos de uma pessoa, não é uma lei que é posta porque uma pessoa ou algumas pessoas se dispuseram. São organizações nacionais de diferentes grupos com necessidades especiais, que vão levar, inclusive, na Constituição Federal, a ter vários artigos que vão tratar da deficiência, tanto referente ao ensino, ao trabalho, ao atendimento, à locomoção e uma série de outros elementos, outros aspectos da vida, incluindo o lazer de pessoas com necessidades especiais. O Senesp ele passa a ser cada vez mais ligado ao campo da educação e o fazendo com que, finalmente, quase 150 anos depois, de algo absolutamente separado, passa-se a ter um entrelaçamento com o campo da educação, e é nesse processo que você, professor, começa a ter as marcas desse diálogo, educação, educação especial. É desse entrelaçamento entre a educação e a educação especial que se passa a ter uma série de resoluções que vão cada vez mais atrelar um campo ao outro. Aquele desvinculamento passa a ser uma íntima relação, e é onde você, professor, passa a sentir os reflexos. Por exemplo, quando a Fundação Nacional para o Desenvolvimento da Educação vai condicionar gastos na educação relacionados à aplicação de verba na educação especial. Essa questão, essa discussão vai sendo crescente em diferentes campos, em diferentes níveis, em diferentes espaços institucionais, da escola diretamente ao espaço das legislações, inclusive a nível internacional esse diálogo é feito, que vai culminar na declaração da Tailândia, que vai culminar na Declaração de Salamanca, dentre outras resoluções internacionais. E o que é a Declaração de Salamanca? Essa foi uma reunião que teve em Salamanca, na Espanha, para poder discutir uma estrutura de ação que levasse a uma equalização de oportunidades para pessoas com deficiência. E a discussão foi tão intensa, foi tão marcante, em que ela avança e ela não fala mais só de pessoas com deficiência, mas ela vai trazer, reportar o direito à educação para todos. Todas crianças, jovens e adultos, pessoas com necessidades especiais, deveriam estar frequentando o ensino regular. E a escola deveria estar incluindo todas as crianças, independentemente das suas diferenças, das dificuldades individuais. E a pedagogia passa a ser centrada na pessoa, capaz de satisfazer as necessidades da criança. A aprendizagem, em vez de ser adaptada às necessidades da criança, a aprendizagem deve ser adaptada às necessidades da criança. E não a criança deve se adaptar às assunções preconcebidas a respeito do ritmo e natureza do processo de aprendizagem. O que muda com essas questões é uma questão de paradigma. O que muda, o que especifica com a Declaração de Salamanca é de que se muda o paradigma. Não se propõe uma reforma técnica da educação, mas se busca um compromisso, uma disposição pela mudança de paradigma da educação em que vai se firmar os direitos humanos. Isso leva no Brasil a uma série de resoluções, diretrizes, construção de políticas para as pessoas com necessidades especiais e que vai ser o palco da nossa próxima aula. Mas antes de fechar, eu acho que vale a pena a gente pensar que por que resgatou-se história aqui hoje? A história foi resgatada não pela história em si, não pelo passado em si, mas porque a análise do passado permite que a gente identifique elementos do passado
que estão materializados, concretizados no nosso presente, nas nossas práticas. Falar do passado possibilita que a gente resgate significações que foram construídas em processos sociais muito diversos. E esses processos sociais diversos, eles vão ter pontos de encontro, mas também pontos de confronto, pontos de conflito, que são muitos conflitos que você, professor, que nós estamos todos vivenciando nesse momento. Falar do passado possibilita verificar quais os elementos desse passado que atravessam a nossa prática e que, mais do que atravessar, nos torna porta-vozes dessas práticas. E a gente precisa ter clareza do que é que nós estamos sendo porta-vozes. Trazer o passado ajuda a termos clareza do presente e visualizarmos como é que nossa prática deve ser. Ver o passado não é para a gente falar, nós somos assim porque aconteceu essa história. Nós não estamos usando o passado para lavar as nossas mãos, mas para a gente se posicionar e para pôr de fato a mão na massa e modificar, nos posicionarmos e de fato conseguirmos conduzir o processo de garantir o direito de educação para todos, de garantir a equidade nesse atendimento e numa educação de qualidade. Mas para tratar dessas questões, resgatando o que essa história implicou em termos de legislação, nós vamos ver na próxima aula com a professora Lúcia. A gente se vê mais para frente. Até lá!